Opiniões fortes. O elenco semanal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Opiniões Fortes de hoje. Espero que tenham passado um ótimo final de semana e que esta semana tenha sido iniciada da melhor forma possível. Hoje, para começar, gostaria de centrar a minha primeira atenção, a primeira abordagem ao referendo que se realizou na Itália. Os italianos foram chamados a decidir, a dizer sim ou não às mudanças propostas pelo presidente do Conselho, Matteo Renzi, sobre a Constituição italiana. De facto, o não venceu com cerca de 60% dos votos. Os italianos assim disseram: não, nós não queremos que essas modificações sejam feitas na Constituição italiana. E durante essa parte, esses meses de discussão, de diálogo, de debate, de críticas, de esclarecimentos, às vezes esclarecimentos passam a ter um pouco claros, porque houve muita confusão, confundiu-se, misturou-se muita coisa. Então, durante todo esse tempo em que acompanhei também através do que se ia passando nas redes sociais, nas diversas publicações estrangeiras, sobretudo italianas, via-se que havia uma grande divisão, não se sabia bem, os italianos bastante confusos também sobre o que se queria fazer na Constituição italiana. Uns disseram que se perdeu uma grande oportunidade de fazer uma renovação, que passava desde as relações entre o Senado, a União Europeia, o comércio, os poderes que eram dados também ao Presidente do Conselho, ao equilíbrio de poderes, etc, etc. Mas com a vitória do não, logo de seguida, em consequência, o chamado Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, demitiu-se porque, segundo ele, também tinha perdido as eleições. É aqui que eu quero focar, de facto, a abordagem a essas eleições italianas. Nós aqui, em Cabo Verde, nós não estamos, infelizmente, habituados a esse tipo de atitudes. Na verdade, parece que em Cabo Verde ninguém perde. Ninguém assume a chamada responsabilidade política, nem na política, nem em tantos outros casos da nossa sociedade. Estamos habituados a ver líderes e a ver gente agarrados ao poder e que se sentem, apesar da vitória, ainda assim legitimados. Ora, já tínhamos tido esse exemplo também quando do Brexit, com David Cameron também a pedir a demissão, visto ter considerado que a vitória do sim ao Brexit tinha sido para ele uma derrota. E ele logo de seguida pediu então a sua demissão do cargo de primeiro-ministro britânico. Nós aqui em Cabo Verde, nós temos tido essa prática de ver, de facto, pessoas que, apesar de tudo e para além daquilo que é evidente a todos nós, nunca pedem a demissão, nunca assumem uma responsabilidade, assumem uma responsabilidade política capaz, de facto, de dar mais credibilidade à classe, já que nós vimos das últimas eleições, Cabo Verde passa, a nossa democracia passa por uma situação delicada, com os eleitores, com os cidadãos muito descrentes acerca dos políticos. Ora, estes exemplos que nos vêm de fora, já que nós temos por hábito seguir tudo o que é moda e tudo o que vem de fora, também deveria um bocadinho suscitar algumas perguntas e provocar-nos na política. Se na política, de facto, se tudo vale. Então, uma forma, de facto, de mostrar que nós não estamos agarrados ao poder e que nós temos em conta a opinião dos outros e que assumimos as nossas responsabilidades políticas, seria, de facto, quando acontecerem essas coisas que colocam em causa a legitimidade de qualquer líder, de qualquer presidente, de qualquer ministro, seria, de facto, pôr o cargo à disposição e voltar, então, a estaca zero. Nestes dias, comemoramos o 42º aniversário da prevenção rodoviária. Queria hoje, neste espaço, salientar este feito
de facto, nas nossas estradas, nós temos tido muitas mortes, um número exagerado de acidentes e de perdas materiais para uma realidade tão pequena como é a nossa realidade em Cabo Verde. Urge, então, que todos nós que circulamos na estrada, desde dos condutores até todos os peões, todos nós que usamos a estrada, que tenhamos essa consciência profunda de que temos em mãos a responsabilidade da vida dos outros, que é sempre um dom precioso, é algo que nos chama em causa. Portanto, aquilo que se vê nas nossas estradas, infelizmente, é muito nervosismo, muita impaciência, por causa, às vezes, da pressa e por mais um passageiro. Os sinais de trânsito e as regras mais básicas do trânsito são, por vezes, ignoradas e causando assim, pondo em risco a vida de muitas pessoas. Então, bem-haja todos aqueles que promovem uma cidadania, porque isso faz parte da cidadania, faz parte também daquela nobreza de espírito que nos convida a convivermos todos como homens, com as nossas diferenças também na estrada, mas que deviam dar lugar a atos de humanismo, de sensatez, e dominarmos um bocadinho a nossa impaciência, o nosso nervosismo e estarmos todos de acordo naquilo que é a convivência na estrada. Então tratemos de ser mais solidários na estrada, solidários com os peões, solidários entre nós, quem usa a estrada, quem usa de facto os meios de transporte, estão sempre contando com, ou deviam sempre contar com a nossa benevolência. Todos erramos, às vezes se cometem erros também no trânsito, mas com um bocadinho de paciência, com um bocadinho de solidariedade, as coisas podem ser mais facilitadas. E também que os peões tenham consciência dos seus deveres e dos seus direitos. Vejo que muitas vezes muitas pessoas abusam, por exemplo, nas passadeiras, ou então os condutores, sobretudo os IACs, que tenham em mente as regras de trânsito quando saem do estacionamento, quando devem parar, o uso do pisca-pisca, que é uma coisa básica, mas que vejo que constatamos no dia a dia que há um grande déficit. Isso é derivado, de facto, ao nervosismo, à pressa, à impaciência e, às vezes, há um certo desleixo daquilo que é a coisa pública. E mais que a coisa pública, como disse anteriormente, a importância das vidas que estão em jogo, do dom mais precioso que é a vida. Portanto, e fica aqui a chamada de atenção e realce para este aniversário que é importante para todos nós que usamos as estradas. Por hoje é tudo, conto consigo na próxima terça, se Deus quiser. Até lá, um abraço. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver.